Olá, estamos começando mais um podcast nas redes, o programa de entrevistas da Agência Estado. Eu sou Eduardo Puccioli, editor do Broadcast Investimentos, e o tema que trago hoje é sobre a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários, considerado o novo marco regulatório dos fundos de investimentos no Brasil. Mas antes de entrar no tema, eu quero te convidar para seguir a gente nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram e, é claro, aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, já curta este vídeo e acompanhe sempre os nossos conteúdos. Voltando ao tema do programa, quero apresentar o nosso convidado de hoje, Daniel Maeda, Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais da CVM. Olá, Maeda, gostaria de iniciar agradecendo por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo no Broadcast nas redes. Como vai, Eduardo? Tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade sempre muito boa a gente falar dessa norma tão importante, né? No nosso novo marco regulatório de fundos. Obrigado. Legal. Bom, só para a gente contextualizar aqui um pouco sobre a importância do tema que estamos abordando hoje, trago aqui alguns números sobre a indústria de fundos. O patrimônio líquido dos fundos de investimentos está em aproximadamente 8,1 trilhões de reais. São cerca de 35 milhões de cotistas e mais de 28 mil fundos de investimentos, de acordo com dados da Ambima. Maeda, gostaria de iniciar pedindo para você dar aí um panorama geral do que é a Resolução 175 da CVM, como ela surgiu e a necessidade dessa alteração para a indústria de fundos de investimento. Não, excelente, Eduardo. Como eu costumo brincar sempre que eu falo da 175, né? É sempre um exercício bem difícil, né? A gente resumir a norma, porque ela mudou muita coisa, né? Quando falam da Resolução 175 como um novo marco, né, regulatório de fundos, eu acho que é um apelido, né, uma denominação bastante justa, né, que se dá para essa normatização, porque ela revolucionou mesmo, né? A regulamentação de fundos em muitos aspectos, e há inclusive quem diga que está tendo que reaprender tudo de novo, né? Para trabalhar com a indústria de fundos, tantas foram as mudanças, né, da norma. Mas o que eu poderia dizer assim de marcos, né, de vetores, né, mais importantes da norma, né, da necessidade dela ter saído da forma como saiu, né? Primeiro, naturalmente, assim, né, um espaço, né, de discussão sobre vários temas muito novos, né, e muito bons para a indústria, né, que foram trazidos pela Lei de Liberdade Econômica, né? Então existiu esse esforço muito grande da nossa resolução nova de acomodar inovações que a Lei de Liberdade Econômica trouxe. É o caso da responsabilidade limitada de cotistas, né, que é sensacional, né, o cotista não ser obrigado a aportar mais recursos, né, se o fundo der errado, né. É o caso das classes e subclasses, que vai trazer ganhos de eficiência incríveis para a indústria, etc, etc, né. Esse realmente foi um grande vetor na nossa regulamentação e já um vetor que revolucionou muita coisa, né, como eu exemplifiquei aqui, né. Mas houve outros também, né? Um outro vetor que eu gosto de falar, assim, que é muito importante, né? Acho que é um pouco do espírito por trás de todas as discussões da 175, né? E a própria Lei de Liberdade Econômica trouxe um pouco dessa pegada também, né? Foi essa iniciativa de harmonizar a nossa indústria, de deixar a nossa indústria mais parecida, mais similar, né, com as outras indústrias de fundo do mundo afora, né, com as indústrias mais desenvolvidas, a americana, as europeias mais relevantes, né? E aí, de novo, responsabilidade limitada e classe e subclasse são dois exemplos, né, de coisas que são muito usuais lá fora, né? Mas houve várias outras iniciativas um pouco nesse sentido, né? Novas ferramentas de gestão de liquidez comuns lá fora, né? Um regime informacional mais compatível, regras de alavancagem que também são muito comuns lá fora, um balanceamento entre os prestadores de serviço, né? O administrador e o gestor, né, que são os dois mais importantes, né, os deveres de cada um, né, também para deixar mais parecido em como é lá fora. Enfim, o fato é que, como eu brinco, quando um estrangeiro, né, chegar aqui no Brasil depois da 175 implantada, né, e for analisar, né, fazer uma due diligence sobre um fundo brasileiro, ele vai ter um exercício muito facilitado, né? Ele vai ter que fazer muito menos perguntas, vai entender com muito mais facilidade, porque o produto vai soar muito mais familiar para ele, né? Muito mais parecido com o produto que ele está acostumado a ver lá fora, né? E isso, obviamente, né, Eduardo, você já pode imaginar, né, é uma pauta de atração de capital externo, né, uma pauta de acesso, né, para o estrangeiro, né, aos nossos produtos e serviços, né? Então, obviamente, é algo fantástico que a CVM consegue entregar também. Para além disso tudo, eu citaria aqui como, né, tem outras, né, mas vou citar as mais importantes, né? Acho uma terceira grande pauta disso, né, uma busca da CVM,
foi uma busca por clareza, segurança jurídica, organização normativa, né? Essa nossa norma, ela trouxe uma novidade, né, de técnica, né, legislativa muito interessante, né, que é a normatização de toda a indústria de fundos por uma resolução só. Antes a gente tinha, acho que 38, se eu não me engano, né? Agora eu sempre confundo se eram 38 ou 58, de tão grande que era o número, né? Mas a gente tinha dezenas de normas envolvendo fundos, né? E hoje a gente tem uma, né? E você fala, caramba, você lembra como é que você conseguiu fazer esse milagre, né? Transformar 38, 58 normas em uma só, né? Lidando com essa dinâmica de anexos, né? A gente tem uma norma mãe que disciplina todas as regras gerais aplicáveis a todos os fundos, e agora 12 anexos, né? Embaixo dessa norma-mãe, cada anexo disciplinando um tipo específico de fundo nos seus detalhes, né? Então, isso também é muito revolucionário porque simplifica demais a leitura da norma pelo mercado, pelos participantes, pelos próprios investidores, né? Fica muito mais fácil para todo mundo entender o que a gente quer dizer quando regula um fundo de investimento hoje em dia. Ó, legal. É, a norma ela teve aí uma alteração na data, né? Mas agora ela passa a valer definitivamente a partir de 2 de outubro, agora de 2023. Mas temos algumas outras datas importantes, né? Principalmente o dia 1º de abril de 2024, quando os fundos já existentes aí passam a incorporar parte a nova resolução, né? A regulação, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esses prazos, sobre as datas, né? Além do início agora de 2 de outubro, o que que passa a valer, o que que ficou, tem alguma coisa também 31 de dezembro, se não me engano, agora desse ano também, e 1º de abril de 2024. Não, exatamente, Eduardo. Esse ponto é importante, né? Porque, de fato, a gente previu vários, né, prazos diferentes, né, na nossa norma, né? E justamente baseado nesse reconhecimento de que é uma norma muito impactante, né? É uma norma que vai levar muitas mudanças, né? Para melhor, com certeza, né? Uma indústria ainda mais transparente, já era muito, né? Mas ainda mais transparente, ainda mais segura e com ainda mais possibilidades, né? Mais alternativas aí de produtos, estruturação, etc., né? E tudo mais. Então, óbvio, né, para o mercado virar essa chave, né, a gente tem que dar um tempo razoável para que eles o façam, né? E a gente optou por adotar essa estratégia faseada, né? Olha, aquilo que for menos complicado, né, de um lado, né, para implantar, e até muito impactante, né, em favor do mercado, do outro também, vamos tentar prever aqui uma vigência mais curta, né? Então, isso ficou aqui para a vigência de outubro de 23. Mesmo essa, né, Eduardo, assim, você tem razão, né? A gente tinha previsto lá inicialmente abril desse ano, né? Mas tivemos que adiar justamente em função de pedidos de mercado que fala, puxa, não vai dar tempo, é muita coisa, né? E de novo, assim, a gente reconhece mesmo, né, sensível a isso, né? É uma mudança realmente muito forte, né? E aí essa primeira vigência ficou agora para outubro de 23, né? Vamos aqui, né, começar a virar essa primeira chave daqui a 2 semanas, né? 1 semana e meia. Mas as questões mais complicadas, as questões mais difíceis, né, que envolvem adaptações operacionais muito complexas, como é o caso justamente das classes e subclasses, né, elas ficaram com um segundo momento de vigência que a gente desenhou como abril de 24. Né? Já não bastasse essa questão do fluxo, né, Eduardo? Assim, quando eu tenho condições, né, de estruturar um produto com base na normativa nova, etc., etc., né, a gente ainda tem a questão do estoque, né? Assim, a nossa indústria ela já é gigante, né? É uma indústria de 30 mil fundos, como você falou, 8 trilhões de reais, né? Agora, a nossa brincadeira é porque sempre que a gente bate uma meta, a gente busca outra, né, Eduardo? Então, como a gente vem batendo essas metas na indústria de fundos, né? Agora a nossa meta é alcançar o PIB, né? Assim, nada mais modesto do que isso, né? Que a nossa indústria de fundos ultrapasse o nosso próprio PIB, né? E aí a gente vai entrar aqui num patamar super seleto, né? De pouquíssimas jurisdições que conseguem isso, como o Canadá, né? Por exemplo, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, fechando esse parênteses, né, voltando aqui para o ponto, a gente tem uma indústria muito grande, né, com muitos fundos, muito volume, né? Então, virar esse Titanic em direção à norma nova é um outro desafio à parte também, né? Então, a gente tem um terceiro prazo previsto na nossa norma, que é um prazo de adaptação. É um prazo que conversa com estoque, é um prazo que conversa com o que já existe, né? Como é que eu vou virar esse Titanic gigante aqui, né, em direção à norma nova? E para isso, a gente concedeu um prazo maior ainda, que é 31 de dezembro de 2024. Né? Então, tem algumas exceções muito pontuais, tá, Eduardo? Mas nem convém aqui falar, né? De forma geral, né? O que a gente tem é um primeiro prazo de vigência em outubro, um segundo prazo de vigência em abril de 24. Esses dois prazos conversam com o fluxo, né? Com os fundos novos, né? E aí sim, um prazo de adaptação do estoque dos fundos que já existem até dezembro de 24. Tá, legal.
É, pô, a norma ela muda para toda a indústria, né? Mas principalmente a gente tem visto muito debate, muita gente comentando sobre os fundos de investimento de direitos creditórios, né? Os FDICs. Com alteração aí para os prestadores de contas dos fundos e também uma mudança aí para a entrada do investidor de varejo. Que a CVM aí espera com esse novo público entrante nos fundos, e também não é só nos FDICs, né? Outros fundos também que o varejo não tinha acesso, agora terá acesso. Vocês, obviamente, não divulgam projeções, nem fazem projeções, mas pelo que você tem conversado com o mercado, como é que o mercado está recebendo aí essa entrada do setor dos investidores de varejo desses fundos? Não, excelente, Eduardo. Assim, putz, essa pergunta é muito boa também. Assim, eu gosto bastante de falar sobre isso, né? Que é uma outra pegada, né? Eu nem citei como, né? Daqueles três meus grandes exemplos, né? Mas também é uma outra pegada que a gente imprimiu muito na norma, né? Que foi viabilizar o acesso a mais produtos, a mais tipos de estratégias, né? Com a nova norma de fundos, né? E aí você tem vários exemplos, né? Espalhados pela norma, né? Você tem o exemplo dos FDIC, sim, né, que agora são elegíveis para o varejo, né? Você tem o exemplo de novas modalidades de fundos que investem no exterior, né? Também para o varejo, né? Então, é mais um item no cardápio, né, do investidor de varejo. Você tem os fundos que investem em ativos digitais, né, agora normatizado mesmo, né, como o mercado chama aí, fundos de cripto, né? Você tem os fundos ESG, né, que agora também consta na nossa norma. Então, quer dizer, é uma gama de possibilidades assim mais ampla, né? Fundos de crédito de carbono também. Nossa, assim, eu não vou conseguir lembrar todos os exemplos, né? Mas assim, realmente tem muita coisa, né, que foi trazida para o cardápio do investidor de varejo, até em particular, né? E a gente acha que isso empodera esse investidor, né? Dá mais diversificação para ele, dá mais alternativas de escolha, né? Isso somado à transparência da remuneração, né, dos custos, né, vai permitir que esse investidor transite com muito conforto entre muitas opções, sabendo escolher ainda melhor, né, qual é a opção que encaixa mais nas necessidades dele. Né? Então, é realmente uma pauta, assim, eu diria, Eduardo, de empoderamento do investidor de varejo. Teve mesmo, né, muito essa pegada na norma, né? E a nossa perspectiva é a melhor possível, né? E, de novo, né, não é que isso não converse com o que eu falei antes, não. Né? Isso, por exemplo, também equaliza com o que se vê lá fora, né? Faz parte do processo de harmonização, porque a gente vê, por exemplo, né, lá fora se falando muito do investidor, por exemplo, né, going alternative, como eles falam lá, né? O investidor de varejo lá fora está começando, né, a visitar mais, né, produtos alternativos, estruturados, né, mais ilíquidos, etc. As estratégias têm ficado mais ilíquidas lá fora também, né? Então, no fundo, também não deixa de ser, né, isso uma parte desse processo de harmonização, de reconhecimento, né, de aprendizado nosso, né, com o que acontece lá fora e, obviamente, a gente tenta se aproveitar, né, daquilo que faz sucesso e dá certo, né? Legal. Ontem até estava acompanhando algumas conversas ali também sobre, não tem só o lado do investidor, né? Tem o lado das empresas também, né? Que podem acessar aí esse mercado também, né? Até estou ouvindo algumas projeções ali, até que otimistas, dizendo que a captação das empresas também, né? Através desses instrumentos, pode superar e pode ser, além de ser uma alternativa obviamente, em relação ao crédito bancário, pode chegar aí o volume até a superar as empresas passarem a captar mais recursos através de instrumentos, né, de FDICs e tal, e tirando um pouco, aliviando também uma questão ali do crédito bancário. Como é que você enxerga aí pelo lado das empresas? Também com a nova regulação, com a nova instrução da CV, a resolução da CVM 175. Ah, excelente, Eduardo. Não, e de fato, né, existe isso mesmo, né? Eu posso dizer assim, sem chance de errar, Eduardo, que talvez os fundos de investimento sejam um instrumento de mercado de capitais mais usado, né, o mais dominante aqui na economia brasileira, né, em termos de oferta de funding para as empresas, para os empreendedores, né?
Afinal de contas, como a gente já falou aqui, né, são 8 trilhões de reais, né, sendo alocados, né, em devedores, em emissores, em empresas, em negócios, etc, etc, etc. Né? E pode crescer, tá? Tem muita coisa que não está ainda dentro dos fundos e que pode vir, né? E aí eu acho muito interessante essa dinâmica, porque a gente tem um ecossistema dentro dos fundos, né? Que atende a todos os perfis, né? Quando você olha para os fundos que a gente chama de 555, né? No futuro, graças a Deus a gente vai facilitar nessa nomenclatura, vão passar a ser chamados de FIFs, né? Vai ficar bem mais fácil. Então, quando você olha para os FIFs, né, para os fundos 555, são tipos de fundos que financiam devedores bem específicos, né? E usualmente grandes, né? Olhando as carteiras dos fundos 555, né? Quem está lá essencialmente é a União, né? Com seus títulos públicos, né? São companhias abertas de grande porte, Vale, Petrobras, bancos, etc. Né? E também, né, as próprias instituições financeiras, né? Com as suas letras financeiras, CDBs, ativos emitidos por eles, né? Então, esse é o tipo de negócio, empreendimento, né? Que a indústria de 555 financia, né? E óbvio, é super importante, né, que a gente tenha esse canal de financiamento desses agentes, né, com essa indústria, né? Mas, lógico, né, é a sua provocação. Pô, mas e a pequena empresa, né? E o cara que está mais lá na ponta, né? O lojista, né? O pequeno empreendedor, a startup, etc. Como é que fica, né? Se os FIFs não financiam, a indústria de fundos não pode fazer nada com eles? Não. Muito pelo contrário, né? Para esses agentes menores, vamos dizer assim, da economia real, a gente tem justamente no nosso cardápio os fundos estruturados, né? Os FDICs com as suas estratégias, né, de crédito, né, antecipando recebíveis dessas empresas todas, e tem segmentos assim em que o uso do FDIC já é super dominante, sabe, Eduardo? Assim, segmentos de empresas menores, né? Não tão grandes assim, né? Segmento de cartão de crédito, né? Duplicatas, aí você alcança todo tipo de segmento comercial, né? Enfim, tem muitos segmentos da economia real financiados por meio do FDIC com antecipação, né, de créditos, né, em favor desse fundo, etc., com uma taxa de desconto aplicada ali, obviamente. Né? Mas não só o FDIC. Né? Se você para pensar, por exemplo, nos fundos de investimento imobiliário, mesma coisa, né? Financiando empreendimentos imobiliários, né? Enfim, né? Emissões, né, do mercado imobiliário de uma forma geral, negócios do mercado imobiliário, etc. Né? Agora do segmento agro, né, com o Fiagro, também crescendo muito rápido, né? Até tem sido uma boa surpresa para a gente como esse produto está crescendo, né? Com muita velocidade, né, potência, né, e atraindo até investidores de varejo mesmo. Né? Um outro grande exemplo, e óbvio, né, os FIPs. Né? Os FIPs eu acho assim um exemplo super charmoso, sabe, da nossa indústria de fundos, assim, o que os FIPs fazem, né? Os FIPs, eles basicamente têm essa estratégia de entrar na companhia, fazer ela crescer, se aprimorar, aumentar a eficiência, reduzir custos, aproveitar sinergias, etc, 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 para justamente o fundo ganhar com isso na frente, vendendo a companhia mais cara, né, mais caro para um terceiro, né? Então, olha que potencial, né, de engrandecimento do país, né, de saneamento das empresas, etc, etc, que o FIP tem, né? E o FIP realmente exerce muito esse papel, é a essência dele, né? Então é um veículo fantástico, assim, né, para transformar empresas pequenas em empresas grandes, né? Empresas que são inicialmente financiadas por esses FIPs e passarão em algum momento, se tudo der certo e Deus quiser, né, a ser financiadas até pelos fundos 555, abrindo capital, etc, etc. Então veja que é todo um ecossistema de coisas, né, Eduardo, que se complementa muito, né, e que acaba oferecendo também na perspectiva do empreendedor, né, um cardápio gigante, né, de possibilidades, de formas de financiamento, né, transparentes, reguladas. Então acho que assim não é à toa, tá, Eduardo? Realmente, de fato, né, que toda economia desenvolvida, você pode perceber, né, tem um mercado de capitais desenvolvido. Porque o mercado de capitais desenvolvido, ele alavanca o crescimento da economia, né, onde ele opera, de uma forma fantástica. E a gente sabe que a indústria de fundos já faz isso, né? Ela já é muito grande aqui no Brasil, mas pode fazer ainda mais. Legal. Mas eu queria entrar agora num tema que é sobre as classes ali, né, e subclasses dos fundos de investimentos. Essa é uma conversa, até também tem um pouco de, vou confessar, um pouco de curiosidade minha, como vocês chegaram, como chegar a uma conversa, uma conclusão das classes subclasses. Eu lembro que isso é uma discussão super antiga, a CVM, desculpa, a Ambima já tentou, já reclassificar ali, fazer as classes de fundos e tal. Queria saber como é que foi essa conversa, quanto tempo durou tudo isso, e também aproveitando já e colocando uma dúvida também sobre os ativos
o SG, né, ou de sustentabilidade de alguns fundos se classificavam como fundos de sustentabilidade, mas não necessariamente estava ali dentro, né, focado mesmo nessa área. Como é que foi também essa mudança dessa questão especificamente ali do ESG também, que é o tema do momento aqui também, daqui para frente, né? Não, excelente, Eduardo. Assim, esse DSG, inclusive, é um exemplo assim de uma dinâmica, né, que a gente procurou na norma. Eu já vou explicar, né? Mas falando antes das classes e subclasses, né? Só olhando pelo timing, né, dos nossos documentos, você percebe como foi complicado, né? Porque a lei ela veio em setembro de 19, né? A nossa audiência pública ela nasceu, né? E óbvio, chamando o mercado para discussão, né? Em 2020, acho que no segundo semestre de 2020, né? Ou seja, já foi ali um ano, né? Só para construir essa minuta, né? E a norma saiu no finzinho de 22, ou seja, 2 anos depois, né? Foram basicamente 3 anos, vamos chamar assim, né? Discutindo, rediscutindo, etc., até a gente chegar num consenso, né? Mas o que eu acho que é importante, né? A gente extrair desse processo longo, né? Ele foi um processo que funcionou tão bem, né? E que gerou essa repercussão tão boa no mercado, né? Justamente porque a gente contou muito, né, com a contribuição desse mercado, né, para construir a forma de estruturação de classe e subclasse que funcionasse, né? Então, óbvio, a gente mirou também na experiência internacional, mais uma vez, como é que isso funcionava lá fora, etc., né? Mas foi, e aí sim, eu acho que foi, assim, o elemento chave, né? Principalmente para essa discussão, né, da classe subclasse, né? Foi absolutamente fundamental para a nossa construção de consenso, ouvir o mercado, entender o que funcionaria para eles, o que realmente traria um ganho de impacto, né, assim, positivo, né, de redução de custo de observância, de otimização de processos, etc., né, com o uso de classe subclasse. Então, assim, com muita humildade, lá, assim, eu sempre devolvo muito para o mercado isso. Acho que foi uma contribuição fantástica que o mercado fez nessa discussão da classe subclasse, né? Realmente o que a gente conseguiu construir na norma foi uma construção, né, a quatro mãos, né, assim, CVM e mercado, né? Muita coisa que está na norma ali foi realmente assim, foi fruto, né, de insights do mercado, né? Então, realmente, assim, essa interação, e não é só com a norma de fundos, não, tá? Ela já tem sido, assim, muito boa e madura em toda sorte de assuntos regulatórios, né? Obviamente, não que a gente concorde com tudo, claro, faz parte do processo, é da governança, né? Mas nesse assunto específico, acho que a gente realmente conseguiu chegar num consenso muito bacana mesmo de coisas, né? Que agradou bastante o mercado de outro lado e que direcionou qualquer preocupação que a gente teria do outro, né? Então, realmente algo assim que eu devolvo muito elogios para o mercado nesse sentido. Acho que a contribuição foi decisiva, né? Em relação à ESG, né? O que eu costumo dizer assim, Eduardo, é que tem certos assuntos na 175, né, em que a gente não teve nenhuma ambição maior do que simplesmente dar um kick-off, né? Do que simplesmente, vamos dizer assim, olha, vamos discutir esse assunto melhor, né? E eu acho que os fundos ESG foram um bom exemplo disso, né? Uma iniciativa regulatória, sim, que tivemos lá na 175, né, inaugurando, né, os fundos com esse label, né, ESG na denominação, etc. Mas a gente sabe muito bem, né, sendo bastante realista, que aquela regulação não termina ali. Na verdade, ela está começando ali, né? E agora é justamente um pouco dessa dor, né, que é parte natural do processo, né, Eduardo? Que você já levantou muito bem, de assim, poxa, tá bom, né? Os europeus, por exemplo, já enfrentaram essa dor, né? E tem lá, né, as definições deles, né? Essas perguntas que a gente vai precisar responder agora, né? Mas afinal de contas, o que é SG de verdade ou não é, né? E assim, de novo, né? Numa premissa super de boa fé, né? Existe muita subjetividade nisso mesmo, né? Assim, em perspectivas assim, vamos dizer, super justas, né, de dois participantes, eles podem chegar a conclusões diferentes, né, do que é SG, não é SG, etc., né? Seja no componente ambiental, no componente social, como é que governança, que sempre foi um tema para a CVM já por premissa, né, colabora com tudo isso, né, esse G, né, da governança, né? Então, são muitas dúvidas legítimas, né? Então, a ideia realmente, Eduardo, é trazer o tema para a mesa, iniciar essa discussão e, com certeza, né, no momento oportuno, o quanto antes melhor, dar um passo adicional. A gente vai ter que mergulhar nisso mesmo, né? Em algum momento a gente vai ter que dizer para o mercado com mais exatidão, precisão e baseado numa experiência de supervisão, né, o que é SG de verdade ou não, né? E aí ir cercando um pouco esse perímetro.
né? Obviamente, a gente vai pensar em subtipos de ESG, não tem a menor dúvida, né? Para tentar organizar essa classificação, etc., e dar mais clareza dos limites, né? Mas é isso, né? É um processo que simplesmente começou, né? A gente está muito longe do fim dele, né? E, de novo, vou contar com o mercado, né? Provocarei muito o mercado nessa linha, né? Para que a gente chegue nesta conclusão futura, né? Fatalmente ela chegará, né? De uma definição mais precisa, né? Do que são fundos ESG ou não. Essa conversa já acontece já hoje em dia, já com o mercado, ou ainda é uma coisa mais interna da CVM? Não, acontece sim. Ela acontece com o mercado e é bem interessante, Eduardo, você mencionar isso, porque a gente tem um convênio, né, com a Ambima, né, por meio do qual a gente acessa resultados do trabalho de supervisão, né, daquela entidade, né, em certos temas, né. E você sabe, né, a Ambima ela já tem, né, uma autorregulação para fundos ESG que é até um pouco mais antiga do que a nossa previsão da 175, né. Então eles já têm algumas primeiras experiências de supervisão. Então, apesar do nosso passo na norma ter sido mais modesto, né, em paralelo, a gente já vem tendo conversas com o mercado, até via Ambima, né, para criar esses consensos, né? Assim, construir, porque assim, é um assunto que, Eduardo, assim, ele é urgente para a gente, tá? Assim, a gente tem uma certa premência de dar espaço adicional, porque, de novo, né, os fundos já estão aí, os investidores já estão comprando, né? Então, essa clareza, eu acho que ela já se impõe hoje, né? É óbvio que não é uma indústria tão grande ainda, né? Nem tão grande quanto é em outras jurisdições, né? A gente sabe outros países têm indústrias maiores, né? De fundos ESG, né? Europa, notadamente, claro, de novo, né? Um grande exemplo, né? Mas os Estados Unidos também, né? E a gente está meio que correndo atrás do prejuízo, vamos chamar assim, né? Mas já é uma indústria ali com as suas centenas de fundos, né? Poucas centenas de fundos, né? Então é um algo que já se impõe, né? Então a gente já tem mesmo conversado com o mercado muito até via Ambima, né? Extraindo já primeiras experiências de supervisão e tentando construir em cima dessas experiências alguma coisa que faça sentido. Então isso já começou sim, essa interação com o mercado. Legal. Só agora mais um último tema que eu queria abordar com você em relação ao papel ali de fiscalizador da CVM, como é que vai funcionar para fiscalizar toda a entrada, a migração dos fundos que já existem, a criação dos fundos a partir do dia 2 e também que você já aproveitasse para dizer para o investidor ali, caso ele tenha alguma dúvida, algum problema, como acionar, quem ele deve recorrer, como é que ele faz para poder solucionar caso ele tenha algum problema com algum emissor aí de um fundo. Não, perfeito. Não, Eduardo, assim, tão grande, né, quanto o projeto normativo da 175, né, realmente o desafio de supervisão que a gente tem em cima dele, né? Eu sou bastante realista nesse sentido também. É claro que justamente por ter mudado muita coisa, né, os desafios que teremos, né, em termos de supervisão também serão igualmente, né, muito grandes, né? Dá um friozinho na barriga, né, quando a gente fala sobre isso, né? Mas óbvio a gente tenta, né, na medida de todo possível, né, e alcançável, se preparar para isso, né? Então temos algumas ferramentas, né, nesse sentido, né? Primeiro assim, saber e entender, né, que todo processo de transição é um processo assim doloroso, né, para todo mundo, né, para o mercado, para a gente. Então é um processo, e aí eu estou falando aqui de 2024, né? É um processo que vai ser encarado com muita naturalidade aqui pela CVM, com muita razoabilidade, né? A gente sabe que está todo mundo se esforçando para virar uma chave que né, sabe aquelas tipo de rede carnaval, né, aquelas chaves gigantes assim, né? Uma chave muito grande que vai ser virada, né? Então isso é um ponto precioso para a gente. Independente disso, né? Naturalmente a CVM já tem por dinâmica, já tem por filosofia, melhor dizendo, né? Fazer sempre uma análise baseada em risco, né? Quais são os dispositivos assim que têm um risco maior de serem descumpridos, né? E a gente já tem esse diagnóstico, né? Seja baseado nas interações que a gente faz, seja baseado na própria natureza dos dispositivos, né? A gente sabe que tem certas questões ali que enfim, tanto de um lado quanto de outro, né? Tem certas questões assim que naturalmente, né? Vão ser adaptadas, né, sem a gente precisar fazer muita supervisão em cima. É justamente o caso das classes e subclasses, né, porque, enfim, é obviamente muito bom para todo mundo, enfim, né, o mercado sai ganhando muito, né, acho que a gente não vai ter grandes desafios nesse processo de adaptação, né, mas grandes desafios de supervisão, tá? Lógico que de adaptação imensos, né,
é um exemplo de uma ponta tranquila. Mas, do outro lado, né, existem certas questões que, enfim, né, vão aumentar custos, né, para o participante, ainda que em favor de segurança, de transparência, né? E aí esses temas, naturalmente, são temas, né, que a gente sabe, né, que vão envolver um risco de conformidade maior. Então, focaremos nesses temas, né? Obviamente, não vai dar para supervisionar tudo. Acabei de dar um exemplo aqui de coisa que a gente não deve supervisionar, né, tão de perto, mas existe um outro rol de temas que, sem dúvida, a gente não pode deixar de supervisionar, porque sem uma supervisão nossa, coisa corre um risco grande de não ocorrer como a gente espera, né? Sem querer citar temas específicos aqui, né, Eduardo? Senão eu dou um spoiler para o mercado e aí eu não posso fazer isso, né? Mas, assim, mas naturalmente existe mesmo um rol de temas assim que já nos preocupa mais, né? E aí, óbvio, né, mesmo dentro desse rol de temas mais específico, né, a gente precisa ser criativo, porque ainda é muita coisa, tá? A gente ainda está falando de 30 mil fundos, a gente está falando de uma indústria de 8 trilhões, etc. Né? Então, vamos dizer assim, obviamente a gente brinca um pouco com o faseamento das coisas também, né? Tem temas que são mais urgentes, né? Tem temas que podem ser deixados um pouco para depois, né? Dependendo das prioridades de cada um e do impacto que gera sobre o mercado, né? Uma adaptação correta ou não. Existe a questão da parceria também com a Ambima, né? De novo, eu volto a citar, né? É um trabalho compartilhado, né? Algumas coisas a Ambima vai nos ajudar a fazer, com base no convênio, né? Existe uma vocação muito natural deles, né? De exercer certos tipos de supervisão, né, que nos favorece muito, né, e aí nos desonera em direção àquilo que a gente entende que a Ambima não vai conseguir fazer, né, ou não está tão vocacionada assim, né. Então, quer dizer, é realmente um estratagema aqui, né, Eduardo? A gente tem um plano de ação para tudo isso, né, envolvendo várias variáveis, como você pôde ver aí, né, e naturalmente, enfim, né, esperamos que o resultado disso tudo seja mais esclarecimento, mais conformidade na adaptação, etc. Né? Para o investidor que ainda assim, infelizmente, claro que a gente não vai conseguir pegar tudo, né? Se depare com uma situação ruim, né? Naturalmente os nossos canais continuam sempre abertos, né, Eduardo? Assim, todo mundo sabe, a gente tem lá no nosso site, basta você entrar lá no formulário online, né, preencher a sua reclamação, anexar os documentos que você acha que deve e pum, né, a sua reclamação já está feita. Tanto tempo quanto você quiser ali, mas se quiser fazer uma coisa rápida, em 5 minutos você consegue fazer uma reclamação para a CVM, né? E isso é analisado por uma governança interna nossa, uma área específica dedicada só para isso, que é a Superintendência de Orientação e Proteção de Investidores, né? Com uma equipe inteira que só faz isso, né? Obviamente, enfim, para situações mais complexas, mais difíceis, e elas existem, claro, né? A SOI pede esse apoio da SIM, né, para que a gente para que a gente exercite ali uma atuação complementar, né? Enfim, mergulhar mais no caso, etc. Né? E a gente tem se esmerado bastante em tentar fazer isso com eficiência, né? De novo, né? É uma indústria gigante, grande e tal, mas vamos dizer, né, Eduardo, isso acho que é uma percepção aqui da minha cadeira de supervisão, né, que merece ser dita, né? É uma indústria que anda muito bem, né? Ela tem seus problemas, claro, né? Mas a gente pode perceber, né, que são problemas, né, sempre muito pontuais ali, né? Este fundo aqui, aquele fundo ali, mas de novo num universo de 30 mil, né? Então é uma indústria que caminha assim com bastante segurança. Legal. Maeda, agradeço demais a sua participação aqui no podcast das redes. A gente podia ficar aqui horas aqui conversando É sobre verdade. todo esse trabalho aí desenvolvido pela CVM. Muito obrigado. Volto a lembrar a todos os nossos, quem nos assiste aqui, para seguir a Agência Estado nas redes sociais. Até uma próxima. Obrigado. Tchau. Valeu, obrigado, gente. Um abraço para vocês, até mais.